3 anos desse quadro aqui para você, enchendo a carteira, aonde há 3 anos, literalmente na data de agora, aportamos R$ 500 ao mês, passamos por uma pandemia, passamos por uma eleição, passamos por uma crise americana e estamos aqui te ensinando na prática como que investe R$ 500 por mês para você conseguir construir uma carteira patrimonial de longo prazo. E este é o episódio mais especial do ano, porque eu sempre pego o que aconteceu no ano inteiro e trago para cá os melhores insights, sacadas, discussões e resultados para você. Não tem nada mais prático de investimentos na internet do que esse nosso quadro. Então, se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreve no nosso canal, porque todo mês sai pelo menos 2 enchendo a carteira, um do Brasil, um do exterior, fora nossas aulas semanais para te ajudar a se tornar um investidor e cuidar da sua própria vida financeira. E você que já é inscrito aqui no canal de carteirinha, deixa o like na confiança para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. Você que chegou agora, espera até o final, se tiver sentido, aí você deixa o seu like pra gente, legal? Então comecemos pelo começo. Como foi o nosso ano de 2022 para nossos investimentos no Brasil? Comecemos aqui com o Status Invest, nosso site que utilizamos para fazer os comparativos. Este no primeiro ano em 3, nossa carteira aqui em amarelo ficou abaixo do Ibovespa. A carteira como um todo, sem contar dividendos, tá? Reaplicação e vendas e etc. A gente vai comentar sobre isso. Nossa carteira teve um prejuízo de 0,68%, enquanto o Ibovespa, no janela de exatamente um ano, pegando o dia 2 de janeiro que a bolsa abriu em queda, teve uma alta de 2%, ficamos atrás do Ibovespa. O que aconteceu com a nossa carteira? Repare o seguinte, nossa carteira é bem menos volátil do que o Ibovespa. Mas o que será que puxou essa volatilidade? E no momentos de alta, nossa carteira chegou de fato a cair, andar na contramão da bolsa. Olhem que curioso isso. Se olharmos nossas ações, aqui aparecendo a linha em mais clarinho, nossas ações renderam mais do que o Ibovespa, 2,93 contra 2,08. Nossos fundos imobiliários, os FIIs, sofreram bastante esse ano, eles ainda assim renderam mais do que o Ibovespa, renderam aqui 2,68, 2,69, enquanto a bolsa rendeu 2,08, Ibovespa no caso. O que realmente puxou para baixo foi este camaradinho aqui, IVVB11, nossa ETF do S&P 500, com uma queda de 23%. A bolsa americana caiu 20% esse ano. Então o IVVB11 acompanha a bolsa americana. Matheus, que ativo horrível, o pior ativo da sua carteira. Por que você mantém esse carinha? Sem isso, sua carteira tem rendido muito mais. Eu concordo, mas olha só que curioso isso, né? A impressão que nós temos das coisas é muito curiosa. Aqui vocês estão vendo o Ibovespa, certo? E aqui vocês estão vendo o IVVB11. Um ano a bolsa subiu, certo? O IVVB11 ele caiu, vocês não estão vendo aqui, mas está 22%. Só que, olhem como o prazo dos investimentos ele é a chave do negócio. Quando vou aumentando o tempo de investimento, fica absurdamente claro quem que é o vencedor dessa jornada toda. Deixa eu consigo colocar aqui em escala para vocês. Deixa eu puxar aqui, vocês vão conseguir ver muito melhor. Aqui, ó. Vocês conseguem ver agora. Enquanto a bolsa, nesse período de... Onde que eu parei aqui, vou puxar como referência? Desde 2015, a bolsa rendeu 122%, o Ibovespa, tá? E o IVVB11 rendeu 300%, porque a bolsa americana, deixa eu colocar aqui, a bolsa americana, apesar dela em si ter subido menos do que o Ibovespa, porque aqui tem um prêmio de risco por ser mais arrojado, a variação cambial faz com que esse resultado seja muito superior. Então a gente tem uma exposição em uma coisa menos volátil, e um resultado maior no longo prazo. Por isso que o longo prazo é o único prazo que importa. Quem investiu só em VVB11, que eu julgo o melhor ativo da nossa carteira, porque investe em 500 empresas ao mesmo tempo, do país que tem a maior economia do mundo ainda, teve um resultado negativo neste ano. Se a gente olhar nosso fluxo de caixa, nossos proventos, olha que curioso, 2020 recebemos R$ 53 de dividendos, 21, 370, agora em 22, 842, totalizando 1.215 reais de dividendos, dos quais 840 vieram somente nesse último ano. Se a gente for olhar aqui na parte mensal, tivemos um recorde de dividendos, olha só, uma ascendência. Isso é uma coisa extremamente importante do investidor entender, que se você está recebendo mais dinheiro das empresas, provavelmente elas estão indo bem, só que o mercado ele vai ser volátil ao longo do caminho. E conseguimos bater nosso recorde, que tinha sido 99,56 em maio, quase batemos R$ 100 de dividendos, batemos R$ 120 em dezembro. Com R$ 18 mil investidos, conseguimos 10% no salário mínimo no mês de dezembro, equivalente, dá para a gente dar um salário por ano com R$ 18 mil investido, legal?
Então, em termos dos resultados principais, era isso que eu queria discutir com vocês, mas a parte mais legal agora, comecemos por aqui, pessoal. Este gráfico aqui é um gráfico muito importante para vocês entenderem, uma sacada fundamental quando a gente fala de investir em ações. Aqui está organizado do maior ganho nominal que eu tenho, quantos reais eu estou ganhando por posição e quantos reais eu estou perdendo por posição quando está aqui para baixo. Então, hoje, na minha carteira, meu maior ganho está na VEG, com R$324 de ganho, se eu vendesse a VEG agora. O segundo maior ganho, se eu liquidasse a posição inteira, teria na PetroRio com 245. Na outra ponta, maior prejuízo, se eu liquidasse a posição hoje, seria na Fleury com R$274 de perda, a Exetec com R$250, terceiro colocado, a Lojas Renner com R$190 de perda. Mas olha uma coisa curiosa, se eu for olhar a minha posição hoje, o que eu investi, somando tudo, dividendo, lucro, etc, reaplicado, e o preço que está agora, eu estou com prejuízo em ações de R$700, prejuízo nos fundos imobiliários, papel e tijolo de R$600, só estou com um ganho do meu preço médio na ETF. O que se somar aqui dá uma perda de R$1.300. Porém, olhem que curiosíssimo isso daqui. Eu investi até o momento R$18.000 e eu estou com 18.466. Como que é possível que eu estou com prejuízo em quase tudo entre o que eu investi e o que eu tenho e o meu patrimônio aumentou? Não acham curioso isso? E aí que entra nas sacadas de ouro, tá? Para você entender. Se minha carteira tivesse ficado parada, não feito nada, eu de fato estaria em prejuízo. Por que eu não estou em prejuízo? Porque o dinheiro que saiu do meu bolso foram os R$18.000. Porém, a gente viu agora que eu já recebi quase R$1.200 de dividendos, que eles voltaram para as minhas ações. Eles se tornaram mais participação societária. Esse dinheiro não saiu do meu bolso, mas ele virou um patrimônio meu. Quem acompanha o nosso quadro também sabe que eu já vendi algumas partes de posições em ganhos. Eu peguei posições que, não porque ficou caro, não existe barato, esquece isso. Eu queria 5% de uma ação na minha carteira, ela valorizou muito, foi para 10%, ela dobrou a posição, eu liquido parte dela e compro quem? Compro quem está em maior queda e ficou para trás, que eu coloquei 5%, caiu pela metade, está em 2,5%. Eu compro quem ficou para trás e eu vendo quem está lá na frente. Logo, eu consigo vender uma coisa a um valor mais alto, logo eu tenho lucro, e eu compro uma coisa a um valor menor, logo eu compro mais cotas, mais participação societária de uma empresa. Essa dinâmica do mercado permite que você tenha uma carteira que consegue superar períodos de fortes quedas. Porque você fazendo esse jogo, você tirando de quem ganhou mais e colocando em quem está precisando, você consegue fazer uma dinâmica e ter um resultado positivo em cima disso. Isso é muito interessante de ver, tá? Mas a grande lição daqui não é nem isso. Olhem como a diversificação, agora um dos pontos chaves das lições do ano, ela é fundamental. Porque se for ver aqui, nós temos 23 ativos na carteira. 23 ativos. Só que, olha que curioso. Metade da minha perda inteira, se for somar só que eu estou em prejuízo, tá esquecendo que está em lucro. Eu estou com prejuízo de R$1.400, só que está em prejuízo. Só que desses R$1.400, 715 estão em 3 empresas. 3 empresas estão com metade do prejuízo. 3. Imagina se de repente eu concentro o capital e concentro nessas 3 empresas aqui, que são boas empresas, elas têm bons resultados, são de setores diferentes inclusive. Mas olha a importância de você diversificar. Do mesmo jeito, o meu ganho também tá, 70% do meu ganho está em 2 empresas. Olha só, na PetroRio e na VEG. 70% de todas as empresas que estão em alta, se for somar minha alta inteira, tá R$800, dos quais 570 estão na PetroRio e na VEG. Imagina eu vou concentrar em poucas empresas e sem querer deixo elas de fora. Elas iam matar o meu ganho. Então assim, é uma boa empresa, coloque dinheiro, você nunca sabe qual empresa vai ser o melhor resultado. Quem viu lá o resultado de 2020, eu deixei na carteira, viu que a empresa que mais deu lucro pra gente foi a Alpargatas. Ela estava voando naquela época. Hoje ela é o nosso 4º maior prejuízo. Então quem continuou aumentando a mão sem fazer um balanceamento, provavelmente se deu muito mal. Para vocês terem uma noção em escala, que eu vou fazer o seguinte. Para visualmente ficar melhor, olhem aqui, ó. 70% do meu ganho está em 2 empresas, VEG e PetroRio. Todas as outras empresas contribuíram com o restante dos 30%. Aqui a perda, a mesma coisa. 50% da minha perda veio em 3 empresas. Todas as outras empresas foram a outra metade. Então você nunca sabe de quem que vai ser o ano. Isso aqui, pessoal, mostra a importância de você diversificar. Porque você não sabe, quem vai te puxar para baixo e nem quem vai te puxar para cima. Você ter uma carteira diversificada e fazendo o balanceamento, mesmo que as empresas caem e você continua fazendo isso, você vai estar exposto nos grandes vencedores do mercado. Nunca se esqueça dessa lição, beleza? Todos os anos, fazem 3 anos, você pode ver sempre o fechamento do ano anterior, vai ver o seguinte,
que 2, 3, 4 empresas são sempre responsáveis pela maior parte do nosso ganho e poucas pela maior parte da nossa perda. A gente nunca sabe quais são, elas acabam por mudar ao longo do caminho, no ano específico. Mas se for vendo carregando ao longo do caminho, você vê que empresas fazem um zigue-zague para cima. E uma vez que você consegue pegar isso e realmente ter um lucro com esse resultado, você balancear aquilo, aquele lucro é seu e ninguém tira. O preço ele vai oscilar. Vamos agora para uma segunda sacada do nosso enchendo a carteira do fechamento do ano. Olhem só isso daqui. Se eu for pegar aqui para olhar, olhem essa tabela aqui, ó, pessoal. Essa tabela aqui, ó. Que eu estou pegando aqui a variação das empresas no ano, certo? E a variação na minha carteira, beleza? Na nossa carteira aqui. A variação no ano, as 3 empresas que mais caíram no ano foram a Alpargatas, a Rap Vida e a Ezetec. Foram as 3 maiores quedas do ano, tá? Logo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas 3 empresas aqui são empresas que eu devo ficar mais de olho. O resultado anual delas não saiu ainda, vai sair lá para março. Mas são 3 empresas que eu preciso dar uma atenção especial a elas. São 3 setores diferentes, com as 3 maiores quedas do ano e as 3 maiores quedas da nossa carteira. Então são empresas que elas precisam de um cuidado especial. Elas precisam que eu dê atenção para elas. E se elas estão mantendo os fundamentos, elas merecem o meu dinheiro. Para aportar nelas, uma vez que eu aporto nelas, eu vou baixar o preço médio, o que vai facilitar a recuperação. A gente já viu isso exaustivamente. Uma empresa que caiu 50% tem que subir 100% para voltar. Se eu injeto dinheiro e a queda dela de 50% reduz para 25%, ela tem que subir 33% para recuperar. Então, assim, as quedas impactam mais do que os ganhos. Já vimos extensivamente isso aqui. E nem sempre, tá? Uma empresa que aparenta estar parada, ela não fez nada durante o ano. Eu coloquei até aqui a Raia Drogasil para fazer um insight para vocês importante demais. Olhem aqui. A variação do ano da Raia Drogasil foi 3%. A variação na nossa carteira é menos 1%, ela está no zero. Ah, Matheus, então essa é uma empresa que assim não deu dor de cabeça nenhuma, ela não fez nada, é uma empresa mais monótona, mais parada. Olhem só, quando você olha o ano da Raia Drogasil. Ela no ano, ela chegou a subir, quando ela começou a abrir, subiu 2%, aí ela caiu 14%, do 14% ela reverteu o prejuízo e subiu 2%, depois que ela subiu 2%, ela chegou a cair 23%, depois da queda de 23%, ela zerou, reverteu, subiu 12% e fechou no zero. Quem estava loucamente aqui olhando sofreu absurdos. Sofreu absurdos. E dependendo da época do ano que você comprou essa excelente empresa, você podia estar no zero ou mesmo no prejuízo. Isso não quer dizer nada. Ela continua uma boa empresa. Porque o prazo de 6 meses, 1 ano, não é um prazo para você decidir se a empresa é boa ou ruim. O que decide se uma empresa é boa ou ruim? O longo prazo, perfeito, e os fundamentos dela. Vou até abrir aqui para vocês olharem junto comigo o resultado histórico da Raia Drogasil ao longo do tempo. Vamos ver aqui. Se a gente for ver a Raia Drogasil, a cotação dela neste ano, que parece que, olhando no gráfico que você nem percebe, se for olhar o retorno histórico dessa empresa, ele é um retorno de meros 38% ao ano desde a fundação dela. Em 12 anos, multiplicou seu capital por 9, e em 24 anos, 10 mil reais viraram 2,37 milhões. E essa é uma empresa que acompanha, o lucro e a cotação dela sobem. Tem que analisar os fundamentos da empresa, se ela continua subindo receita, o lucro operacional, o lucro dela, mantendo a margem, passando sem dívida, tendo investimento em CAPEX. Tudo isso a gente ensina no nosso quadro e no nosso canal. Legal, pessoal? Se a empresa manteve os fundamentos dela, ficando maluco descabelado aqui, né? Ela manteve os fundamentos dela, vai continuar aportando. Só que ao longo do ano, dependendo de quando você entrou, a Raia Drogasil pode ter sido uma alegria, uma tristeza ou ficado neutro. Então cuidado, tá? Pra você não olhar um fechamento do ano e achar que a empresa não é volátil ou não aconteceu nada com ela, perfeito? E agora, como é que eu sei que a minha carteira continua uma boa carteira? Eu vou ter que olhar empresa por empresa os fundamentos dela, assumindo que você, quando começou a investir, já olhou, você vai acompanhar o resultado ao longo dos anos, tá? A gente vai ter um fechamento quando sair o resultado do ano das empresas, a gente faz encher a carteira para analisar os resultados. Mas isso aqui, ó, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, são dois gráficos, vocês estão vendo um só ainda, aqui 2, que vão me dizer se a minha carteira tende a ser uma boa carteira ou não, tá? O que cada gráfico é? Vamos olhar um por um. Primeiro gráfico aqui. Opa, o Excel tem esses probleminhas porque ele faz isso. Aqui, ó. Vamos lá. Primeiro gráfico. Esse gráfico aqui é a distribuição da minha carteira por ação. Olha só que curioso. A ação que mais tem peso na minha carteira é a VEG. Ela pesa 12% da minha carteira. Então eu não tenho preocupação nenhuma. A maior posição do meu patrimônio está em 12% da carteira de ações. Não é nada muito significativo.
A segunda maior posição é a Fleury, de um setor diferente. A WEG faz motores industriais, a Fleury da saúde. A terceira é a Engie, de energia. A quarta é a Ambev, de bebidas. A quinta é o Itaú, um banco. A sexta é a M. Dias, de alimentos. A oitava é a Raia Drogasil, de varejo. Então repare, as empresas que pegam quase metade da minha carteira, cada um de um setor diferente, o que tende a me proteger muito no longo prazo. E se eu pegar aqui para olhar ao lado a minha diversificação por setores, vou reparar o seguinte: o setor que eu mais estou exposto é o setor do varejo, que é um setor arrojado, mas aqui entra o varejo de farmácias, Raia Drogasil, o varejo calçadistas, o Marezo da vida, o varejo de fato do vestuário, como a Renner, a Graziotin. O segundo maior setor de energia, um setor absurdamente resiliente. Depois a WEG, que só tem ela do setor cabeceira maquinários. Entra a saúde, bancos, telefonia. Enfim, a carteira ela é diversificada por setores também. Isso me permite que, se vier um boom de commodities, um aquecimento na economia por incentivos, uma alta de inflação, uma queda de inflação, a carteira tende como um todo a se proteger. Isso que eu nem mexi nos fundos imobiliários ainda, que é uma aula à parte para a gente discutir. Mas dentro das carteiras de ações, o que tem que comparar? A sua carteira, ela rendeu mais ou menos que o Ibovespa? Ah, Matheus, ela rendeu menos. Beleza. Ela deveria render menos ou não? A bolsa subiu, sua carteira caiu, o que aconteceu? Algum ativo em particular puxou para baixo? Você está muito concentrado nesse ativo ou não? Esses questionamentos é o que vão tornar a sua carteira de investimento saudável ou não. Você conseguir questionar isso com frequência e sempre avaliar os fundamentos da empresa, você consegue decidir o que fazer ou não. Porque olhem só aqui, ó, voltamos para o Excel. Na teoria, olhem só aqui, ó, coloquei aqui um aporte para nós pensarmos. Esse mês, como recebemos R$100 de dividendos, temos R$600 para aportar. Dentro do nosso comparativo aqui, ó, que agora está pegando o mês de dezembro já, nossa carteira está caindo 3,8, o Ibovespa está caindo 3,5 desde o nosso último encher na carteira. O Ibovespa está com uma queda desde o nosso começo do investimento de 8,5%, nossa carteira com uma alta de 2,57% e a nossa carteira com 11% acima do Ibovespa à frente, tá? A gente começou a investir, a bolsa estava em 116 mil pontos, ela agora está em 106 e 180. Pelo nosso rebalanceamento, o que está defasado na nossa carteira de ações, tá? A gente quer 60% em ações, estamos com 50%. Então o aporte desse mês é inteiro em ações. Mas olha que curioso, eu deixei aqui elencado para a gente ver por que eu escolhi essas empresas. Repare o seguinte: EZTEC, Alpargatas, Rap Vida estavam lá com as maiores quedas que temos. Rap Vida, vou colocar numa cor diferente aqui, porque ela é um caso à parte que eu já vou conversar com vocês. Legal? E a Renner também está aqui para aportar por conta da queda dela. Olha o seguinte, está mandando comprar 4 dessas 6 empresas. Por que eu vou comprar essas outras 2 empresas aqui? Por causa do seguinte: se eu aportar R$100 em cada uma delas, eu vou ajustar o meu preço médio. Legal? Vamos questionar se tem sentido ou não. Se eu aportar R$100 em cada dessas empresas, na EZTEC eu vou abaixar em 9% no preço médio, 10% no preço médio na Alpargatas, a TOTVS não vai mexer, a Equatorial eu vou diminuir o preço médio dela, perdão, eu vou aumentar o preço médio dela, porque ela está em ganho, mas ela é uma empresa que está faltando bastante para aportar, 0,8%, legal? Então ainda assim vale aportar, você vai ter que aportar eventualmente em empresas que estão subindo, que é ótimo. Na Rap Vida, se eu colocar R$100, eu abaixo 28% o preço médio dela, que estava em 10,33, iria para 7,42, e a Lojas Renner, eu abaixaria em 10% o preço médio dela, só que ela também não está mandando comprar, que é uma exceção. Como é que você decide fazer uma exceção ou não? Vamos agora para uma análise relâmpago, tá? De algumas coisas para vocês entenderem, algumas partes da regra do jogo, de por que eu cheguei nesse aporte em si, neste momento. A gente começar, por exemplo, com a Alpargatas, que ela vem sofrendo sim nos resultados dela. Se a gente for pegar aqui a Alpargatas para olhar, ela apanhou demais dentro do resultado do preço dela. Se a gente for olhar aqui, ela está tendo um resultado, um lucro desse ano, de menor do que o ano anterior. O faturamento dela está estagnado faz um bom tempo já, o lucro operacional dela diminuiu também, porém ela é uma empresa que trabalha sem dívida, ela tem um bom nível de exportação, tem um bom gasto em CAPEX, que é a parte de investimento, ainda não paga dividendos, é uma empresa que tem um diferencial competitivo, ela tem um produto muito forte, que no caso são as Havaianas, continua com uma margem confortável, está sofrendo, está em queda na minha carteira, então merece sim o meu aporte. E quando você pega uma EZTEC da vida, uma empresa extremamente cíclica, da parte da construção civil, mas uma das poucas empresas, apanhou também demais na cotação dela, que nunca operou em prejuízo, nunca operou com dívida,
Continua com uma receita muito interessante, uma margem absurdamente confortável, perto de 40%. Não tem porque, se você está exposto na construção civil e tem a Zetec na carteira, você não comprar. Diferente, por exemplo, da Rap Vida. A Rap Vida é um caso mais peculiar, ela tem um risco muito maior. Eu só vou aportar nela porque abaixa muito o meu preço médio e não tem uma posição tão grande dentro dela. Que ela apanhou muito. Ela fez a fusão com a Notre Dame, não vou estender aqui o detalhe da fusão dela. Quando ela fez a fusão com a empresa, o que aconteceu? Ela pegou junto a dívida da Notre Dame. A dívida dela está acima do limite, que são 3, dívida líquida por EBITDA, que costuma ser a dívida aceitável. O resultado financeiro dela, de 800 milhões, pega metade do EBITDA dela. Ela vai fechar o ano provavelmente em prejuízo. Ela tem um bom caixa, teve um bom CAPEX, mas a receita dela aumentou absurdos, de 9 para praticamente 20. Ela dobrou a receita ao fundir com a Notre Dame e pegar o faturamento dela, por isso que tem um sentido de ter um grau de risco nela. Mas ela deu 2 trimestres seguidos de prejuízo. Agora eu estou no trimestre, tá, pessoal? Estava antes no ano fechado, agora estou em trimestre. E 2 trimestres de prejuízo, eu parei de aportar nela. Vocês até viram que a gente não aportou mais nela desde que a gente comprou, praticamente. Só que agora ela esboçou dar um lucro. Ela esboçou, tá voltando a ter um resultado operacional positivo. E óbvio que não vai olhar só o número aqui. Você vai no site da RI e lê o relatório dela, assim como eu fiz, para não vou ler aqui, senão ficaria gigantesca essa aula. Então, dado isso, a Rap Vida merece uma aposta de R$100 dentro dela, porque ela é 1% da minha carteira, e se eu colocar R$100 dentro dela, eu vou conseguir abaixar muito o preço médio dela. E a Lojas Renner, que apesar dela estar um pouquinho fora, tá? Ela passou 0,3 do que ela deveria estar na carteira, a queda dela é muito expressiva, e se eu colocar R$100 nela, eu reduzo bastante o preço médio dela. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, olhem aqui, ó. Esses são os maiores quedas da carteira, 42, 37, 55, 39. E se eu aportar R$100 em cada uma delas, essas quedas vão para de 42 para 36, de 37 para 30, de 55 para 37, legal? E de 39 para 32. Lembrando que de 55 para 37 é uma ajuda absurda, tá? Para vocês entenderem aqui, eu sempre gosto de fazer essa conta com vocês, que eu acho importante. Vou colocar aqui em preto, fundo aqui em branco, tá? Para uma empresa recuperar, certo? Uma queda de 55%, ó. Uma queda de 55% é 1 dividido por 1 menos 0,55. Ela tem que subir 122%. Ela tem que subir 122% para recuperar uma perda de 55%. Se tiver uma perda de 37%, ela tem que subir 60%. Então reparem, eu estou ajudando a minha empresa com R$100, ela tem que subir metade. Olha que coisa maluca. Se eu colocar R$100 na empresa, ela com uma queda de 55%, tem que subir 122 para voltar. Se ela caiu 37, ela tem que subir 59. É bastante? É, mas é metade, entendeu? Então essa alta aqui, essa injeção de dinheiro vai nos ajudar demais, também precisamos balancear a nossa carteira. Então, pessoal, as grandes sacadas desse ano, que eu quero que você entenda, fazer um resumão aqui, é o seguinte. A sua carteira tem que estar sempre em constante balanceamento. Você tem que estar vendendo aquilo que passa muito do ponto para não concentrar o risco da sua carteira, certo? Quando você vendeu, você de fato pôs lucro no bolso. Esses são os únicos momentos que você põe lucro no bolso de fato, e os dividendos que caem. Quando uma ação, a cotação dela cai e você não vendeu, e ela não perdeu os fundamentos, como a gente viu, a Zetec, a Alpargatas, a Rap Vida está esboçando começar a recuperar, mas ela chegou a perder resultado, então isso é ruim. Mas isso é raro. Empresas fazer fusões e não darem certo, e você não sabia disso, é uma coisa que numa carteira com 23 empresas acontece raramente. Você vai errar uma empresa ou outra, não tem nenhum problema nisso. Mas boas empresas caem as cotas dela. E você mantém a sua participação societária ao não vender, e se você compra mais com menos dinheiro, porque agora a cotação dela está menor, você pode aumentar essa participação societária, inclusive abaixar o seu preço médio. Então o lucro das vendas, mais os dividendos realocados numa carteira bem diversificada, pensando no risco, nunca no retorno e deixando o prazo correr, porque de um ano pelo outro você viu o que pode acontecer. Numa cotação cair, a empresa ser boa, o melhor ativo da carteira ter caído muito, que foi no caso do VVB11, na minha visão, o melhor ativo da carteira, porque ele investe em 500 empresas, as maiores empresas dos Estados Unidos. Você deixar o tempo correr, fazer isso e aportar constantemente, você vê o resultado. Lembre dos nossos dividendos. Começamos com R$50 no primeiro ano, batemos agora 840. A gente recebeu um total 1.200, dos quais 2/3 vieram só no último ano e cresceram a nossa renda passiva. Então, espero que tenham gostado até esse momento. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso aporte do mês. E chegou nesse ponto aqui da aula, gostou desse conteúdo que eu preparei com muito carinho e cuidado para vocês? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, para você nunca perder nenhum vídeo e ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais e estimular a gente a fazer esse conteúdo gratuito para vocês na nossa troca saudável, beleza? Então, vamos lá para a nossa compra do mês. Deixa eu abrir aqui.
para não perder nada que a gente precisa comprar. Vou montar aqui pra gente. Então bora lá, montei os ativos aqui para facilitar o nosso aporte. EZTEC compra, vou colocar aqui na assinatura eletrônica. Salvar a assinatura. Vai salvar. A gente vai comprar R$100 de EZTEC, que dá 8 ações. Então vamos lá, comprando 8 ações da EZTEC. Melhor incorporadora da bolsa, na minha humilde opinião. Vamos agora comprar Alpargatas 3F também. A mercado, isso dá 7 ações Alpargatas. Dá para comprar as 3 Havaianas. Ações da TOTUS, vai dar 4. Compramos 4 TOTUS também. Agora, Equatorial. Vou deixar Equatorial por último, para comprar um pouquinho mais dela. A Rap Vida a gente vai comprar R$100, que dá quantas? Dá 22 Rap Vida, compramos também. Pegar agora a Renner. Comprar R$100 dela vai dar 5 Renners. Comprar. E por último agora a Equatorial, tem 120. Vamos usar todo o dinheiro nela. Não vai dar, vai comprar 104. E compramos, sobraram R$19. Eu vou deixar aqui em caixa para nós. Não vou ficar comprando as porcarias que nós temos aí do Funny Money, que é a Oi e a IRB. Falaremos sobre elas no futuro próximo. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Do site completamente descabelado, acabei aqui essa aula. E vejo vocês na nossa próxima aula. E até a próxima.